Bom, por falar em conflito entre Rússia e Ucrânia, o presidente Lula deve se reunir ainda nesta tarde com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Lavrov chegou nesta manhã em Brasília, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Itamaraty. Ele ainda deve conversar com Lula sobre acordos comerciais que incluem os fertilizantes russos, nós sabemos, e também sobre a condução da guerra na Ucrânia. Depois do Brasil, a agenda do chanceler russo inclui parada na Venezuela, Nicarágua e em Cuba. Caio Coppola, eu começo com você, porque você ainda há pouco disse o seguinte, a declaração de Lula não vai ser considerada porque é uma bravata de um líder político. E aí eu lhe pergunto, é uma bravata? A gente tem Sergei Lavrov agora no Brasil, inclusive uma reunião que já estava agendada muito antes de todas as falas do presidente Lula. Mas o convite do Lula, assim que ele foi eleito, para ir aos Estados Unidos e depois logo a viagem aos Estados Unidos. Essa visita de Lavrov ao Brasil, nesse momento, pode prejudicar um pouquinho da relação do nosso país com os Estados Unidos? Olha, a pergunta precedente, ela falava em retaliação, que é uma palavra muito forte. Agora, de certo, né, essas declarações aí do presidente Lula podem sim prejudicar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Para efeito de comparação, né, já que o meu debatedor ele trouxe aí questões do governo Bolsonaro, aqui existe uma postura diametralmente oposta entre os dois governos, né? Um de natureza mais liberal, outro de natureza de viés mais socialista, de inspiração socialista, por assim dizer. Um mais alinhado aos Estados Unidos, outro mais alinhado à China e Rússia, estados que notadamente violam direitos humanos da sua população. E eu lembro que nos primeiros 100 dias do governo anterior houve uma visita, né, do ex-presidente da República brasileiro ao ex-presidente americano, né, e a análise, né, do professor Matias Spector da FGV, que é especialista em relações internacionais, foi peremptória. Ele classificou o saldo obtido por Bolsonaro nesse encontro como o maior, pelo menos desde a FHC. Ele disse o seguinte, foi o maior pacote de concessões já dado por um presidente americano a um colega brasileiro nos últimos 30 anos de democracia. E isso sem precisar ferir nenhum direito humano. O embaixador Marcos Azambuja disse o seguinte, não há causa melhor para um e para outro país. E também o representante da Confederação Nacional da Indústria disse que o resultado foi muito positivo. Então, houve uma série de assinaturas de acordo de salvaguarda, houve um compromisso aí para que os Estados Unidos apoiassem a entrada no Brasil na OCDE, esse tipo de coisa. Então, a gente tem aqui uma comparação muito clara entre o tipo de país que o Brasil quer ao ser percebido na comunidade internacional, como uma marionete, né, dos estados que oprimem as suas populações ou alinhados, né, vamos dizer assim, ao farol da liberdade e da democracia do mundo, que sempre foram, historicamente, são os Estados Unidos da América. Zé Eduardo, a pergunta é, essa presença do Sergei Lavrov agora aqui no Brasil, nesse momento em que o presidente Lula deu essas declarações, pode prejudicar a relação com os Estados Unidos? Bem, em primeiro lugar, só esclarecendo, Caio, eu não distorci tuas palavras, não. Eu me penitenciaria se tivesse feito, mas você disse que a indústria bélica é na essência de defesa, ou seja, a sua ratio é a defesa. Sim. Foi o que eu disse, que você disse, ou seja, que a indústria bélica existe fundamentalmente para a defesa. E claro que só excepcionalmente para o ataque, o que me parece um equívoco histórico, com todas as vênias, grosseiro, porque são os países mais armados, os maiores violadores. Ela existe para ataque, Caio. E aí mais, ela existe para gerar lucros. Quanto mais guerra tem, mais lucro nessas empresas. Você sabe disso. Então, a guerra dá lucro para alguns e dá morte para outros. Por isso que a paz é fundamental e não é ridículo defendê-la. Segundo lugar, esta relação entre Trump e Bolsonaro. Nem a velhinha de Taubaté outra vez acreditaria que aqui não há uma dimensão geopolítica entre governos de extrema-direita. Trump e Bolsonaro, juntos, defendendo direitos humanos, é isto que eu ouvi? Não é possível que eu tenha ouvido, talvez tenha entendido errado. Porque Trump e Bolsonaro se alinharam para impor ao mundo uma estratégia de extrema-direita e por isso Trump queria beneficiar Bolsonaro e Bolsonaro seguiu o script de Trump. Tanto que interessante, né? O que aconteceu no Capitólio no dia 8 de janeiro aqui. Havia uma identidade profunda política entre ambos. Identidade que, quando Trump não se elege, perde Bolsonaro para esse caminho. E ele vai pedir a bênção para outro autoritário.
Quem é? Putin. Ou seja, isso é claro, isso é geopolítica, não é conquista diplomática. A mesma coisa que dizer que houve conquistas diplomáticas nas alianças entre Hitler e Mussolini. Isso é projeto político da extrema-direita, evidente. Portanto, acho que esta tua análise efetivamente não procede. Zé Eduardo, antes de eu passar para o Caio, para ele, claro, fazer o contraponto das suas declarações, eu só queria que você me respondesse. Ah, é verdade, eu esqueci. Afinal de contas, a visita do Sergei Lavrov, nesse momento aqui no Brasil, delicado, prejudica a relação com os Estados Unidos? O Brasil tem que dialogar com todos os povos e todas as autoridades. Os Estados Unidos não pode querer que o Brasil fique preso numa gaiola onde só ele manda, como tentou fazer e fez com Jair Bolsonaro quando ele era governo e Trump era presidente. Ou seja, o Brasil é um país que tem que estar aberto para o mundo, tem que dialogar com a Rússia, com a China, com a União Europeia e com os Estados Unidos. Ou seja, isto é um governo que se relaciona diplomaticamente de forma soberana e sem a síndrome de vira-lata que faz com que sejamos subservientes a um império, como tentou o Bolsonaro. Vai lá, Caio, agora você. Eu queria saber do doutor se ele acha legítimo que países árabes não reconheçam o Estado de Israel. É para responder agora? Sim. Que países árabes não reconheçam o Estado de Israel, o direito do Estado de Israel de existir. O que eu diria a você, Caio, é o seguinte. O Estado de Israel ele foi afirmado a partir da Segunda Guerra Mundial, numa decisão da ONU, em uma situação bastante artificial. Eu acho que o Estado de Israel deve ser reconhecido, não vejo nenhum problema em relação a isso. Só que existe um conflito permanente com os árabes. Da mesma forma que Israel ataca os árabes não a reconhecem o Estado de Israel. O que nós precisamos disso? Desenvolver a paz. Eu acho que o Estado de Israel tem que ser reconhecido e temos que levar a paz ao povo de Israel. Não dá para ter uma resposta simplista, ignorando o cenário histórico numa situação como essa. Ô, Caio... Já vou amarrar aqui o meu raciocínio pelo seguinte, já que foi falado em autoritarismo e direitos humanos e nessa expressão muito infeliz de extrema-direita, vamos lembrar que, por meio do intermédio de Donald Trump, antes apenas 2 países árabes, num universo de mais de 20 nações, reconheciam a legitimidade da existência de Israel. E no pós-Trump, esse número dobrou e já caminha para aumentar. Então, isso é direitos humanos. Isso é fazer uma mediação de conflito, de uma forma justa, que traga prosperidade e paz para as nações. Afinal, não faz sentido nenhum, em pleno século XXI, você ter populações se odiando por questões de natureza étnica. Então, eu só queria fazer essa pontuação importante. Outra coisa, o presidente americano que manteve por mais tempo tropas fora foi o democrata Barack Obama. Aliás, é a esquerda americana que costuma fomentar aí a indústria bélica tão criticada pelo meu debatedor. Donald Trump se notabilizou por tirar tropas que estavam fora e focar no seu slogan de America First. Mas ele também não descuidou da China. A guerra comercial freou o ímpeto chinês. E tão logo volta um presidente democrata à Casa Branca, que representa a esquerda americana, a gente teve a anexação da Crimeia em 2014 sob Barack Obama e agora sob Joe Biden a gente tem esse fiasco da invasão da Ucrânia. Então isso mostra que às vezes demonstrações de força ajudam a manter a paz. E por isso o discurso de Lula é ou de uma ingenuidade terrível ou de uma má-fé avassaladora. Demonstração de força ajuda a manter a paz. Ou seja, demonstração de força significa guerra e matança, é isso? Peraí, Caio, agora sou eu que estou falando, desculpe. Demonstração de força significa o quê? Significa você mostrar andar com aviões, etc. Mas não matar pessoas. Demonstrar força não é guerra. Demonstrar força é efetivamente negar a humanização da vida. Ou seja, demonstrar força na guerra, é o que eu quis dizer, significa negar a vida. Se eu vou demonstrar força sem consequências, isso é um outro problema. Isso é uma estratégia de comunicação e política. Outra coisa é eu matar, fazer com que pessoas morram, que os meus homens, as minhas mulheres morram e entrem em outro país. Ou seja, será que então a Rússia estava certa ao demonstrar força? Não, não estava. Ela iniciou uma guerra erradamente. Da mesma forma que, efetivamente, nós temos que hoje buscar a paz, preservando o mais possível as populações e as vidas humanas. Está claro? Eu não entendi porque você acha que a expressão extrema-direita é infeliz. Existe extrema-esquerda, extrema-direita. Existe
esquerda mais moderada, direita mais moderada. Eu não vejo nenhuma infelicidade. Jair Bolsonaro é de extrema-direita e Trump é de extrema-direita. Isso eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Eu acredito que essa expressão extrema, ela se refira a agentes políticos que legitimam a violência como método político, né? E eu não percebo isso no discurso dos ex-presidentes, seja de Donald Trump ou de Jair Bolsonaro. É simples assim. Na verdade, é a esquerda brasileira que se notabiliza por passar pano a atos de violência, de depredação e, enfim, de violação sistemática da legislação. E uma coisa eu concordo com o senhor, doutor. A demonstração de força ela não implica em guerra. Essa aproximação entre países árabes e israelenses feita por Donald Trump não demandou força. O controle das ambições chinesas com a guerra fiscal não demandou guerra, né? Agora, há grandes compromissos civilizacionais que partem de uma negociação que pressupõe uma situação de força. Não à toa, há aí, acho que mais de uma dezena de nações que têm armamento bélico nuclear, mas, novamente, pouquíssimo utilizado na história da humanidade, graças a Deus. Eduardo. Olha, dizer que Bolsonaro não defendia a violência, Caio, piedade. Defendia o armamento, a distribuição de armas para a população. Homenageou torturadores no Congresso Nacional. Falou que os petistas tinham que ser metralhados. O que mais eu preciso dizer além disso? O tempo não me permite reunir todos os fatos. Ele era não só um incentivador, mas um divulgador, um articulador da violência. É isso que o coloca como extremista dentro do teu conceito. Ou seja, me parece muito claro, portanto, que Bolsonaro é um extremista, uma pessoa que negava as instituições democráticas e que pregava o ódio e a violência. Isso é ser extrema-direita. Muito bem, esse debate foi acalorado, eu nem consegui fazer perguntas. Vocês falaram aí de dois grandes incentivadores, por parte do Caio, de direitos humanos, mas a gente lembrar que internamente tivemos conflitos, né? O 8 de janeiro aqui no Brasil e o 6 de janeiro, invasão ao Capitólio, lá nos Estados Unidos. Seguindo por aqui, eu agradeço o debate até agora, mas chegou a hora de fazer a grande pergunta. A grande pergunta é o momento em que o debatedor tem a oportunidade de fazer um questionamento diretamente ao outro e a pergunta não tem um tempo determinado, mas a resposta tem que ser dada em até 1 minuto. Zé Eduardo Cardoso. Caio, você falou agora há pouco, e quero observar, eu sou plenamente favorável ao reconhecimento do Estado de Israel e acho isso correto. Mas você falou que isso representava um respeito aos direitos humanos e eu acho magnífico. O povo judeu sofreu muito e deve merecer um Estado que o abrigue, que o tutele, depois de todos os sofrimentos que teve, inclusive após o Holocausto. Mas a minha pergunta é, e os árabes? Você acha que os árabes não sofrem violação de direitos humanos? Você acha que as ações que são derivadas de governos israelenses de extrema-direita não atingem os direitos humanos dos árabes? Ou será que só o reconhecimento do Estado de Israel implica nisto? Em outras palavras, há violação de direitos humanos em relação aos povos árabes? Quando a gente analisa o histórico do conflito, a gente percebe que, acho que em 5 ou 6 ocasiões, foi apresentada às autoridades palestinas, né, para focar no conflito mais premente, às autoridades palestinas a oportunidade de 2 estados. O problema é que no conflito árabe-israel existem lideranças radicalizadas do lado palestino que não admitem a existência do Estado de Israel. Uma existência que é justificada por questões históricas, né, por questões étnicas, enfim, por questões até mesmo religiosas. Eu já tive a oportunidade de visitar Jerusalém e muitas pessoas não sabem, mas o Israel é um país muito diverso, que respeita a diversidade, tem uma parada gay gigantesca, tem árabes no seu parlamento. Então fica muito fácil decidir qual lado pende para o que é correto. Caio Coppola, sua pergunta. Bom, já que a gente falou de extremismo, de violência política e de atos antidemocráticos, eu queria saber do meu debatedor o seguinte: quando a gente pega países como China, como o Irã, como Venezuela, como Cuba, países aos quais a política externa do PT é muito alinhada, eu queria saber do meu debatedor se esses são regimes que violam os direitos humanos da sua população. Bom, em primeiro lugar, Caio, você não respondeu a minha pergunta se havia violação de direitos humanos lá dos árabes, tá? Apenas anoto.
Não foi respondida. Segundo lugar, eu não defendo ditadura e regime autoritário em nenhum país do mundo. Talvez na minha juventude, quando eu era mais jovem que você, Caio, eu cheguei a defender isso dentro de uma posição mais extremista do que hoje eu a tenho. Eu acredito sinceramente que o mundo se transforma a partir da democracia. A democracia não é só meio, é fim. Essa é a minha concepção de mundo, de transformação do mundo, e não defendo ditaduras de qualquer natureza. No entanto, eu acho e confio muito no princípio da autodeterminação dos povos. Eu acho que os povos devem se autodeterminar e o mundo deve, sim, diante de violação de direitos humanos, se posicionar, mas nunca com situações que, evidentemente, tragam mais sofrimento àquele povo. Então, portanto, acho que as relações diplomáticas do Brasil com China, com Venezuela, valem tanto quanto as relações diplomáticas do Brasil com outros países que têm outras características no seu regime. Certo, acabou o tempo. Eu quero agradecer aqui a participação do Zé Eduardo Cardoso e do Caio Coppola, que fizeram esse primeiro bloco, então, do grande debate, já estão se despedindo, porque nós teremos novos debatedores já daqui a pouquinho. Obrigada aos dois, boa tarde para vocês.